O modelo OSI. Nós vamos apresentar aqui uma rápida visão do modelo OSI e suas 7 camadas. E na aula seguinte veremos sua relação com o TCP/IP. Em 1977, a ISO, International Standards Organization, ou Organização Internacional para a Padronização, propôs o modelo de redes OSI. A ideia deste modelo foi de dividir a tarefa de organizar a comunicação entre computadores em 7 camadas. Antes de apresentarmos as camadas em si, vamos investir um pequeno tempo em discutir o porquê de trabalharmos com essas camadas. Observando todos os desafios técnicos para viabilizar a comunicação entre dois computadores, é fácil perceber que lidamos com questões de grande complexidade. Por exemplo, temos questões vinculadas à transmissão de sinais elétricos por uma conexão entre os computadores, envolvendo aspectos da voltagem do sinal elétrico, características físicas da conexão, etc. No outro extremo, se o que queremos transmitir é, por exemplo, uma página web, há que se considerar que respostas são enviadas se uma página não existe ou foi transferida para outro endereço, etc. Tratar todas essas questões de forma unificada seria complexo demais. Muito mais efetivo é definir um padrão em que determinadas questões são tratadas por uma camada específica. Assim, por exemplo, um modem precisa se preocupar com questões da transmissão de dados em um meio físico, mas não precisa saber nada sobre páginas web ou mensagens de e-mail que serão tratadas por uma outra camada. Dito isso, o modelo OSI é um modelo de referência, e veremos em uma próxima lição como é o mapeamento das camadas do modelo OSI para o TCP/IP. Observando então na figura, temos as 7 camadas definidas no modelo OSI. A primeira camada, camada física, lida diretamente com questões de transmissão por um meio físico. É nessa camada que o modem implementa a transmissão de dados por meio de impulsos elétricos ou outros métodos, utilizando cabos, fibras óticas ou outros meios. A segunda camada, camada de enlace de dados, detecta e corrige erros que possam acontecer na camada física e controla o fluxo da transmissão. A terceira camada, camada de rede, é responsável pelo tráfego de informações em uma rede. Por exemplo, definindo endereços para cada sistema em uma rede e estabelecendo mecanismos para que uma mensagem seja roteada, ou seja, repassada, até chegar a seu destino. A quarta camada, camada de transporte, representa uma interface entre as camadas de nível físico, as 3 camadas recém-mencionadas, e as camadas do nível de aplicação. A função dessa camada é garantir que os dados transmitidos pelas camadas acima cheguem ao computador ou sistema na outra ponta da comunicação de forma íntegra e ordenada. A quinta camada, camada de seção, é responsável por estabelecer, manter e terminar a comunicação entre 2 aplicações nas pontas de uma conexão de comunicação. A sexta camada, camada de apresentação, é responsável por formatar a informação, podendo, por exemplo, comprimi-la para reduzir o tempo de transmissão, criptografá-la para reduzir o risco de interceptação e definir questões semelhantes de formatação. Por fim, a sétima camada, camada de aplicação, é a camada na qual a comunicação se origina. Por exemplo, esta camada pode definir como uma página web é requisitada, como um arquivo é enviado ou recebido pelo protocolo FTP, como um e-mail é enviado, etc.